Você já foi testado? Você já se colocou em teste? E nesse teste, você chegou no seu limite? O curso de comandos ele foi criado para duas coisas: destruir uma pessoa e reconstruí-la. Só que quando eu reconstruo ela para fazer parte da minha família. Que família? Dos caveiras. Quando você é o número 1, quando você tem dinheiro, quando você já construiu, a tendência é que você só ouça sim, mesmo estando errado. A tendência é que as pessoas tenham uma visão até melhor do que a sua, mas a sua imagem faz com que ele se ofusque. Ele não fala, e a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe tudo, nós estamos. E é sempre bom ouvir as pessoas. As decisões são tomadas não com nível de certeza. Elas são tomadas quando os níveis de incerteza diminuem, mas ainda existem. Hoje tá assim, ó. Eu tenho dois cenários que podem ser opostos, mas eles são corretos de tomada de decisão. Você escolhe o que tem menos problema. E você escolhe o que tem menos problema para 3 lugares. Para você, reputação, para o ecossistema e para o negócio. Meu amigo, se você está precisando de uma consultoria que tem o meu DNA há anos, mais de 20 anos, levando empresas ruins para boas, boas para melhores ainda, independente do seu tamanho, lembra do Grupo Optimize Consult. Grupo Optimize Consult é a consultoria adequada para te ajudar a reduzir custo e fazer seu negócio crescer. Dentro do Grupo Optimize Consult, a gente tem uma série de benefícios lá dentro. Eu tenho auditoria, contabilidade, jurídico, tanto para a área tributária quanto para a área de estresse bancário, negociação de dívida. Tudo que você precisa, área de headhunter, tudo que você precisa está dentro do Grupo Optimize. Se eu fosse você, quer ter cultura, quer ter resultado, quer transformar o seu negócio, venha conhecer o Grupo Optimize. Clica aqui e entra no nosso site. Fala, galera do Padrinho Podcast. Turma, a gente sabe que liderança, mentalidade, posicionamento dentro de um propósito, processo, metodologia é condição sine qua non para um cara que quer ter sucesso no mundo dos negócios. O público nosso aqui sabe que a gente traz gente aqui que fez e aconteceu e a gente tenta trazer a diversidade para o nosso negócio. A gente quer trazer experiência que contribua para o seu dia a dia. E num viés, primeira vez no Padrinho, com esse perfil, com esse skill, mas que a gente já está aqui desde as 11 horas da manhã. E eu sei, não sei que hora que vocês estão assistindo isso, mas vou dizer o seguinte, nós já conversamos, já fizemos um podcast fora daqui, e muito proveitoso. E eu queria trazer para vocês o meu amigo Marcos, Forças Especiais, ex-militar de caserna do Exército, e que tem uma história incrível sobre liderança, posicionamento e estratégia. O que é aquilo que te ajuda a ter uma mente forte? E é aquilo que a gente sempre fala, mente é mais forte que corpo. Quando o corpo não aguenta, se você tem uma mente forte, você vai além e aí vai comungar naquilo que eu acredito. Quando sua mente é blindada, você tem menos doenças emocionais. E tudo é preparação. E eu vou deixar para fazer essa pergunta no ar para ele, se ele concorda comigo ou não. Mas eu acredito muito que se isso aqui está ruim, a empresa vai estar ruim, sua vida vai estar ruim, tudo vai estar ruim. E aí eu vou deixar ele contar a história dele. Meu amigo Marcos, obrigado por ter vindo. Bem-vindo ao Padrinho Podcast. Eu que agradeço. Irmão, primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é você? Depois nós vamos entrar no que você faz. Mas por enquanto, quem é o Marco? Conta para mim. É difícil falar da gente mesmo, né? Não sei se você tem esse problema, mas eu sempre tive isso, principalmente por causa da minha formação nas Forças Especiais. E aí meio que se confunde um pouco a personalidade Marcos com o militar Marcos Forças Especiais. Por quê? Existe todo Forças Especiais fala uma coisa, você já nasce Forças Especiais. É do seu DNA. Mas se eu falar um negócio, cara, eu acredito um pouco nisso, sabia? Não é qualquer um. Eu vou dizer, eu fiz o curso em 1997. Ok? Curso de comandos 97, Forças Especiais em 99. As Forças Especiais estão desde 1960 e alguma coisa. 60, 70 e alguma coisa. Eu fui o número 254. Você acha que você já nasceu com essa vontade?
Você já pensou em ser outra coisa? Não. Não. Desde pequeno você falou assim, eu quero ser essa porra. Meu pai me deu um presente quando eu era moleque, que direcionou muito isso. Era um boneco Falcon. Não sei se você lembra desse boneco. Lembro, porra. O Falcon era um militar que não usava farda, vivia sempre sem camisa, mas não usava farda, barbudo, né? E que saltava de paraquedas, mergulhava, atirava muito. E pilotava e dirigia qualquer coisa. Esse era o meu brinquedo. E nós morávamos numa base naval. Então, as minhas atividades como criança eram, além de estudar nos colégios militares, era mergulhar, velejar e acampar. Só que o acampamento era sempre seguido, como nós éramos crianças, por fuzileiros navais. E os fuzileiros colocavam a gente para guerrear entre os grupos de garotos com armas de ar comprimido, com sal. Então, desde aquela época, doía, entendeu? Quando você errava, ou quando você perdia o combate, doía porque tomar um tiro de sal não é tão simples. Eu vou falar uma coisa aqui que pra muita gente aqui vai parecer violento, grotesco, não sei o quê. Criança, quando nasce com instinto assassino, sabe o que vai ser desde menino. Todo comando, todo cara de forças especiais, ele tem que estar preparado pra matar alguém. Sim. Então você me desculpa. É isso. É isso. Você nasceu... É isso. É, porque a essência... A turma do mimimi vai falar, nossa, tá falando que é assassino. Criança, quando nasce com instinto assassino, vai ser todo mundo. Se você tá pra defender sua pátria, se você tá pra ir pra guerra, você tá ali pra matar alguém. É isso. É isso. Pronto, acabou. É isso. Na essência, é isso. E aí... Pro bem. Pro bem. Porque existe isso. Exatamente. A gente vai discordar aqui também. Matar alguém pro bem? É igual que é porra, ver. se tu vai pra guerra... Eu comandei destacamento de forças especiais em 2 guerras. Uma no Haiti, outra na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim, no final da guerra. Nos 2, eram missões completamente diferentes de forças especiais. No Haiti, era um destacamento fardado, em que a gente patrulhava e ia para o combate quase todo dia. Na Costa do Marfim, era a essência das forças especiais, era paisano, tinha a responsabilidade de fazer a segurança do corpo diplomático e de 120 brasileiros espalhados na Costa do Marfim. Como faz isso uma pessoa normal? É isso, irmão. Como que uma pessoa normal pode aguentar um tipo de pressão desse? No curso de comandos, quando eu sou um cara baixo. Tenho 1,60 m, sempre fui muito magro. Hoje toma umas bolinhas. Toma. Toma umas bombinhas aí, porque eu não tô muito magro. Não, toma um aditivo aí. Não, toma. Aditivo. O segredo é o brócolis, pô. Você não é o brócolis? Como é que é? Rúcula. Você não viu o Guto? O Guto tem um vídeo desse, o médico dele atrás. O segredo é o brócolis. É o brócolis, pô. Então, mas treino também. Treino, claro. Bastante treino. Aí, eu fui pro curso de comandos. 22 anos de idade. Cara, muito pequeno. Primeiro dia do curso de comandos. Eu entro, 70 caras. Lázaro, 70 caras, sei lá, uns 40, 50, 2 metros de altura, os caras fortes pra cacete. Eu olhei e falei assim, pensei comigo, né? Porra, durante 1 mês e meio vai ter testes de lutas todo dia, cara. Tô fudido. Vou apanhar já vou apanhar dos instrutores e vou apanhar dos alunos também, né? Só que no primeiro dia começou um teste de mentalidade. O aluno mais antigo virou pro instrutor e falou assim, pô, a gente tem um problema. Isso era 1997, não é agora não, tá? Só tem 30 alunos, só tem 35 armários, mas nós somos 70. Aí o instrutor olhou para ele, não é possível. Nós mandamos acertar toda a logística, mas não se preocupe. Hoje, o dia só acaba quando a gente resolver o problema logístico. Ok? Tá bom. No final do primeiro dia, depois de marcha de 16 quilômetros com 20 quilos em 2 horas e meia, testes de lutas, natação, reforço negativo o tempo inteiro para você provar que você queria estar ali. Tô merda. No final do dia, tinham 35 alunos.
Os outros 35 pediram para ir embora. No primeiro dia do curso. Aí, um instrutor chegou no final desse primeiro dia e perguntou pro mais antigo: e agora, tem armário para todo mundo? Ele tem, sim, senhor. Não falei que a gente ia resolver o problema? Primeiro aprendizado do curso: nunca peça nada para os instrutores. Se você tem um problema, resolva você o seu problema. Que legal. E aí, começou o curso de comandos com todas as suas agruras do curso, testando mentalidade e principalmente como você reage a reforço negativo. Você nunca, no curso de comandos, você consegue completar com perfeição ou executar uma missão. É de propósito. Porque ele quer provar ele quer que você prove para ele, instrutor, o seguinte: eu não desisto nunca. E eu vou me adaptar independente da situação. Eu vou ter consciência situacional do que está acontecendo. Eu vou estudar. Você tem um jargão: crise é o caralho, não é isso? É o cacete. É o cacete. É exatamente isso. Cara, crise, eu já vivo no caos, pô. O caos é o meu normal. Eu falo que caos é o estado natural da vida. Se é o normal... Se você está aprendendo a viver no caos, você vai ter uma paz enorme no momento tranquilo. Se é o normal, você está sempre de prontidão, você está sempre pensando em como você vai melhorar. É aquele negócio. Você não compete com ninguém, você compete com você mesmo e você precisa ser melhor do que você era há um segundo atrás ou um dia. A turma dos frouxos reclamam quando eu falo o seguinte: o executivo bom, empreendedor bom é formado no caos. Tem gente que fala que não. É a mesma coisa um militar. É a mesma coisa um cara preparado para ir pra guerra. Ele tem que ser formado no caos, porque o caos é o estado natural do fronte de combate. Exatamente. Cara, eu escutei um negócio que eu queria te perguntar se você concorda. Né? Lá no 12º Batalhão de Infantaria, quando eu fui milico lá atrás, eu não me recordo se eu escutei isso. Do Sargento Franco. Ou foi num treinamento desse, ou do Capitão Oliveira Pinto, que ele colocou 2 fotos. Você falou o negócio do tamanho, né? Isso. Uns soldados americanos gigantes, porra, sem camisa, de coturno, aquela farda, com a cara pintada, e um monte de cara com fuzil na mão, não lembro se era afegão, era árabe, pequenininho, magrinho, de 50 quilos. Ele falou assim: se esses caras entrarem pra guerra, perguntou pra gente, quem vence? E é óbvio, eu... Lógico. Não, né? Ele falou: não, eles perdem, por um único motivo. A verdadeira guerra, a pior delas, é a guerra santa. É a guerra da alma. É a guerra que o cara não luta com o corpo, ele luta com o espírito. Essa é a verdadeira guerra. Porque esse cara aqui, ele está disposto a tudo. Esse cara aqui é homem-bomba. Esse cara aqui tira a vida dele por uma missão. Será que esse aqui tira? Essa pergunta, ele fez essa analogia. E ficou todo mundo assim, né? Porque a primeira reação é: você olha pro mais forte, quem vence essa guerra? Tudo bem, todos os 2 armados, mas a técnica aqui tem técnica, quem vence? Quem tá mais preparado? Porra, esse cara! E não esse. E ele falava: não, essa preparação aqui, ela é muito mais rígida que essa. Essa aqui é desde que nasceu. Ele nasceu pra isso. Ele nasceu na guerra. E sabe que vai guerrear a vida toda. Concorda com isso? Concordo. E concordo por um único e simples motivo. Você só vence qualquer dificuldade, seja na guerra ou seja no mundo dos negócios, se a sua cabeça estiver preparada. E você precisa ter crença e fé naquilo que você faz e principalmente nas suas competências. Agora, você é testado? Você já foi testado? Você já se colocou em teste? Entendi. Pô, e nesse teste, você chegou no seu limite? O curso de comandos ele foi criado para 2 coisas: destruir uma pessoa e reconstruí-la. Só que quando eu reconstruo ela para fazer parte da minha família. Que família? Dos Caveiras. Minha pergunta ia ser essa, que a próxima que estava aqui era a seguinte: explica para essa galera, que depois nós vamos chegar ao porquê disso tudo é importante para o seu negócio. Mas vamos decorrer aqui. Qual que é a diferença de um commander, de um cara de forças especiais, para um militar normal que foi lá e serviu? Entendeu? O cara que fez o que eu fiz lá atrás e o cara que é de forças especiais para valer, tal, como profissional de vida, tal. Explica para essa galera a diferença e a preparação também, né? A diferença básica é como a cabeça reage sob pressão. Como que você mantém a sua lucidez no caos máximo? Você falou uma coisa: quem está no caos
ele tá sempre tranquilo. Se você olhar as tropas de forças especiais... Quer ficar rico, aprende a dormir no barulho. Aprende a dormir no barulho, exatamente. É isso. A diferença... Cara, você pode ser o cara mais preparado do mundo. Mas se você treinou, você foi pro stand de tiro no final de semana, treinou lá no stand de tiro, atirando em papel, fazendo um monte de coisa, fez, poxa, tiro prático, não sei o quê. Puta, eu sou o cara. Eu faço a pista em 10 segundos. Legal. Vinha tiro, né? Do outro lado? Vinha tiro do outro lado? Não vinha tiro do outro lado. Então não é 10 segundos, né? Mas tudo bem. Vamos... Pô, mas no curso de comandos vem tiro do outro lado? Não. Vem uma coisa pior. O cara vai mandar você fazer e refazer até atingir a perfeição. Mas a perfeição é uma utopia. Então você vai ficar fazendo isso o tempo inteiro e achando que tá ruim. Mas até porque a repetição leva à eficiência. A repetição é a melhora contínua. Entendeu? Tudo aquilo que você fez bem, você repetiu, você bota a metodologia, ele vira um processo. O Forças Especiais, ele é um mestre de fazer bem feito e em perfeição o básico. Tem uma doutrina nossa que fala assim, ó, 12 homens, 12 forças especiais, é um destacamento de forças especiais. Pelotão ele lá. Treina, um tipo de um pelotão. Ele consegue treinar e formar e equipar 1.500 homens. 3 ou 4 batalhões. Só os 12. Tem muita gente no mundo fazendo isso. Forças especiais, que da minha turma, ou que mais antigos, ou que hoje a gente formou. Os caras estão fora fazendo isso. E aí vem uma coisa que você me perguntou, quem é o Marcos? O Marcos é um cara que trabalhou no Exército 24 anos, 17 de Forças Especiais. Depois eu fui para a África, por decisão. Abri 15 minas, fui sozinho para a África. Peguei minha indenização do Exército e fui para a África, abri 15 minas de diamante. De negócio estou errado, porque o meu sócio me traiu e me roubou. Aí depois eu criei uma empresa de segurança para fazer segurança em infraestruturas críticas. Isso deu certo, tá lá até hoje. Estão até me convidando para ser presidente lá de novo. Agora eu tô meio que dizendo não. Beto vai me convencer a ficar aqui. Bom, voltei pro Brasil, infraestruturas críticas. Galeão, CCR, Supervia. Nisso tudo, eu vi uma coisa. E aí, a segunda pergunta. O cara que não é Forças Especiais, mas ele é um oficial de elite, mas ele não é Forças Especiais. Quando ele vem para o mundo civil, ele se adapta de uma forma diferente e mais lenta do que o Forças Especiais. Por causa da cabeça, flexibilidade de raciocínio, adaptabilidade, consciência situacional e principalmente uma coisa. Ele consegue ler o cenário de negócios. Quando a gente está nas Forças Especiais em combate, o que mantém vivo ou o que faz trazer de volta uma tropa? Eu vou fazer uma pergunta aqui só para entender isso que você está falando. Você aposentou como coronel, tenente-coronel? Como é que eu me aposentei como no major no último ano para ir como tenente-coronel. Sim. Então, Forças Especiais é o cara que lê o cenário melhor do que qualquer um. Aí ele faz isso tanto na guerra, no calor do combate, como também no mundo dos negócios, para ser, por exemplo, um assessor ou um conselheiro de alto nível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que é essa adaptação na cabeça de um cara? Porque existe uma coisa no mundo empresarial que a gente fala muito, que eu prego muito isso. Você nunca é, você está. Quando você está como CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, você tem um cartão que pesa um canhão, você tem um título, você representa uma marca, as pessoas te amam, te idolatram porque você está sentado na cadeira. Do tal lugar. É, exatamente. Vira seu sobrenome. Não é o Marcos. Vira seu sobrenome. Quando toda cadeira que tu senta, fica com o sobrenome seu. E você se habitua a isso. Sim. E no caso, eu entendo isso. No caso de um cara
que fez tudo isso por vocação, porque, por exemplo, eu não nasci executivo. Eu virei executivo aos 26 anos de idade, aos 23 anos de idade, não era nem executivo mesmo aos 26, 27 e fui evoluindo na carreira. Você já nasceu com essa vontade. Como é que é a desassociação depois que você larga a caserna? Depois que você larga a farda e fala assim, agora eu sou um civil que eu nunca fui. Sim. Porque tu entrou com 18, certo? Sim. Não, entrei com 16. Com 16, então tu nunca foi civil. Nunca. Tu era um adolescente. Sim. E essa retomada à vida civil e os aprendizados. Depois nós vamos voltar, porque ainda tem muita história para contar lá de trás. Mas é só porque, galera, é muito normal um executivo, depois que aposenta, entrar em paranoia. Sim, eu imagino. É muito normal um dono de empresa, quando quebra... Ele perde a identidade, né? Ele perde a identidade dele. É. E eu imagino que para um cara que nasceu fazendo isso, porque tu teve a vida adolescente, entrou e nunca mais saiu. Depois você tem que voltar a ser civil, coisa que você nunca foi. Sim, é verdade. Como é que é isso, cara? Eu vou dizer como foi pra mim. Sim. E depois vou falar sobre até uma empresa que eu invisto que faz isso aqui em Alphaville. Ok? Cara, quando eu saí do exército, e eu não saí do exército, saí das forças especiais. Eu queria assim, puta, eu vou sair das forças especiais porque eu quero ir pro mundo corporativo. Nessa época, eu era instrutor de salto duplo em Boituva. Saltos de paraquedas. E piloto tandem. Eu tava com uns 3 mil saltos, alguma coisa assim. E aí, puto, cara, eu ganhava o meu salário saltando 8 dias. Eu ganhava o salário do exército, saltando 8 dias por mês. Fiz uma conta. Você falou, porra, né? Já comandei destacamento em guerras. Já fiz tudo que eu queria fazer aqui. Pô, se eu ficar até o final, eu vou aumentar o meu salário. Conta financeira, matemática financeira. Vou aumentar o meu salário em R$ 1.200. Putz. Mas se eu parar de fazer o que eu tô fazendo agora, conseguir me aposentar, não perder, não jogar fora, conseguir me aposentar. Depois de tantos anos, né? E mesmo que proporcionalmente, eu saí com 24 anos, eu ganho 24, 30 avos de coronel. Aí, poxa, acho que vale mais a pena, né? Porque se eu dobro o meu salário só trabalhando 8 dias, fazendo uma coisa que eu gosto, que é saltar de paraquedas. Você tem mais 22 para fazer aí. Mais 22 dias para fazer o que eu quiser fazer no mês, né? Aí, peguei isso, falei, cara, vou sair. Só que aí, eu falei, pô, mas eu não quero saltar de paraquedas, não. Eu quero desenvolver alguma coisa. Aí vem o tal do não perder a identidade. Eu quero colocar em prática o meu conhecimento adquirido. Então, toda aquela experiência que eu peguei nas forças especiais, eu quero colocar em prática no mundo dos negócios. Como que eu faço isso? Pô, mas ninguém me conhece. Então eu vou pro pior lugar do mundo e vou provar para mim mesmo que eu consigo criar uma empresa. Aí eu fui pro lugar, naquele filme Diamante de Sangue do Leonardo DiCaprio, mostra esse lugar. Eu fui pro interior da Costa do Marfim. Primeiro fui na África do Sul, fiz um curso, adquirir competências novas sobre como explorar e avaliar diamantes brutos dentro das normas do Bureau Kimberley. Fui pro interior da Costa do Marfim, porque lá era um lugar que os diamantes tinham a peste de diamantes de sangue. E que o novo presidente estava colocando as regras do Bureau Kimberley para poder tirar isso e poder vender diamante de forma regular no mercado mundial. Falei, bom, tem uma oportunidade aí. É um mercado aberto, porque ninguém lá sabe fazer isso. Então eu vou lá fazer. Aí fui. Abri 15 minas de diamante. Produzi diamante pra caramba. Só que lá lá era obrigatório ter um sócio marfinense com 51% da empresa, e ele era o ponto focal com o governo, e só ele poderia falar com o governo. Esse modelo parecido muito com a China, é isso? Parecido. Você tem que ter o cara local. Tem que ter o cara local. E aí, logicamente, os diamantes começaram a sair, o cara enlouqueceu, tentou me matar, e aí um dia o subprefeito da cidade girou pra mim e falou, se você não for embora hoje, ele vai te matar. Como forças especiais, eu tinha minha rota de fuga toda montada, tinha tudo, a rota de apoio toda, com os forças especiais franceses que moravam na Costa do Marfim, meus amigos.
E aí eu entrei, a gente chama na rede de apoio à fuga e evasão. Eu entrei numa rede dessa minha e consegui chegar na capital, em segurança. E perdi o negócio lá. Quando eu cheguei lá, o dono de uma empresa de segurança, me chamou, falou, vira meu diretor de operações, que depois eu virei presidente, aí depois eu criei uma empresa para os caras que estão lá até hoje. Então, a minha transição foi ainda colocando em prática as competências que eu tinha. Então foi um pouco mais light do que assim, acabou agora eu vou para vou fazer uma outra atividade que não tinha nada a ver, entendeu? Só que aí eu peguei uma malária horrível, quase morri. E no dia que acabou a malária, eu recebi faltava 60 dias para a Olimpíada, recebi uma ligação do Galeão, com o diretor de RH do Galeão, dizendo que tinha recebido o meu currículo do presidente e falou, olha, a gente quer você aqui porque a gente precisa de um cara especialista em segurança para poder segurar o Galeão, porque a gente vai ter a Olimpíada e ele não tem nenhum planejamento feito. Deus é brasileiro, né? Não vai acontecer nada no Brasil nunca, né? Então, só que a gente não acredita nisso, porque a gente foi cobrado por Singapura, que Singapura era o dono do aeroporto. Falou, cara, eu quero ver os planos. E não tem plano. A gente está vivendo aqui o dia a dia, não sei o que, a segurança é boa, mas não tem plano, não tem coordenação, não tem nada. Puta, quer vir para cá? Falei, bom, você não vai pagar o que eu ganho aqui, como diretor, presidente da empresa, mas eu vou porque está na hora de eu voltar para o Brasil. Ah, mas tem 2 fases que você precisa passar. Primeiro, uma entrevista com o presidente, a gente vai te mandar para Frankfurt, na Alemanha, e você vai fazer entrevista com ele. E depois você vai fazer entrevista com o diretor de operações. O do presidente foi bem tranquilo. Puta, fui 40 minutos de entrevista, 3 horas tomando cerveja e comendo em Frankfurt. Saí de lá, entrevista com o diretor de operações. Ele faz 3 perguntas para mim. Como está seu inglês? Meu inglês está sofrível, mas o francês fluente. Mas eu me comunico em inglês. Aí ele, tá. Como para você é trabalhar com pessoas que vão saber mais do que você? Porque você está num mundo novo. Aí eu falei, para mim é normal, porque nas forças especiais, o grupo de 12 homens, aquele pelotão, aquele destacamento, ele é formado por especialistas. Cada um é especialista numa coisa e é o maior especialista naquela coisa. Então, ele é o explosivista, ele é o cara de saúde, ele é isso, ele é aquilo e assim vai. Aí ele, então é tranquilo. É tranquilo. Pô, então agora a última pergunta. O Galeão é o 2º maior aeroporto da América Latina. O que diz para você que você pode ser o gestor de segurança de um aeroporto como esse, que você nunca trabalhou em aeroporto, que você não conhece as leis, as normas e as regulamentações da aviação civil brasileira? Se falar do resto do mundo que precisa, porque aqui é um aeroporto internacional, pior ainda. O que diz para você que você pode vir para cá e começar no mundo corporativo no Brasil, sendo um gerente sênior de segurança desse aeroporto? Aí eu, sem pestanejar, então, é simples. Eu posso destruir e interditar qualquer aeroporto do mundo. Quando eu quiser. Se eu faço isso, eu protejo. Então eu tenho as competências para isso. O cara está contratado. Pode vir para cá. Então, a transição tem um momento de receio. Aí, na minha cabeça, você precisa ver quais são as suas competências que se encaixam no mundo corporativo e aí explorar elas se você quiser. E se você não quiser, é botar na sua cabeça, puta, agora eu não vou fazer nada. Mas um cara que foi Forças Especiais ou um grande executivo, ele consegue ficar sem nada e fazer em casa sem fazer nada? Não vai conseguir. Pira. Aí, existe... Uma mente treinada e expandida nunca retrai. Nunca retrai. Aí, ano passado, me chamaram para uma empresa aqui, para ser investidor, chamada A Divisão. O que essa faz? Quem criou foram tenentes R2. Que nem você é um tenente R2, né? Eles ajudam militares na transição de carreira. O cabo, o soldado, o sargento e o oficial de qualquer patente.
Quando o cara sai das Forças Armadas ou das polícias, essa empresa pega o cara e ajuda na transição de carreira. Com cursos, às vezes profissionalizantes, e às vezes com só direcionamento. De chegar e falar, uma pô, coisa faz que isso, faz aquilo. uma coisa que eu imagino, né? Porque o cara, quando passa muito tempo lá na caserna e tal, não era o meu caso, né? Porque eu só servi e tal. O cara que fica muito tempo, ele tem uma mentalidade muito formada naquilo. E essa transição ela é muito importante. Como é importante a transição do cara que é dono da empresa e ele quer se afastar, e de um executivo, e de um executivo que quer parar. Essa transição ela é importante, senão a cabeça pira. Porque você está acostumado a ser ouvido, você está acostumado a levantar todo dia cedo e ficar com a cabeça ativa a vida, o dia inteiro, depois você ir dormir e de uma hora para outra isso some. Cara, deve ser uma piração, né? Uma coisa que a gente falava dos generais, que era o seguinte: pô, o senhor está general. Como você está com dono de empresa, você está executivo, você está rico, você está saudável. Quando sair do exército, pra reserva, pra caserna, volta pra fila do banco, tá? Porque antes não entendeu? É o tal do status que você falou, o nome, né? Não, poxa, agora o ego e a vaidade. O ego e a vaidade dominam. Domina a gente. E é muito. Eu entendo que para um cara como você, que nunca tinha sido civil, voltar a ser civil, deve ter sido uma luta, né? Foi. O cara que... Porque a gente entende, só que a gente com o amadurecimento... Eu vou falar para você o seguinte. Eu virei CEO cedo. E fui sempre querendo, ocupando essa cadeira de um lugar, de outro. Hoje eu não quero mais na vida. A última foi em 2022. Não quero mais. Não toco os negócios. O executivo. Eu sou um conselheiro, sou um empresário. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem de uma outra forma. Eu não quero mais a rotina do dia a dia 30 dias por mês, porque não existe. Se você é um líder absoluto de uma organização, não existe de segunda a sexta. Escala. Não existe. É o expediente administrativo. Não existe. É 24/7. É 24/7, igual a vida militar. O cara que tem uma carreira como você teve é 24/7, 4 vezes no mês. 24 horas, 7 dias da semana, 4 semanas por mês, 365 dias por ano. E desligar isso deve ser muito difícil. Então você quer dizer o seguinte: a primeira saída, tu foi pra África. Fui. É mergulhar um caos um pouquinho mais difícil. Mais difícil. Sozinho. E as forças especiais, elas são treinadas para trabalhar com pouca ou nenhuma direção e apoio. Então é assim, você recebe uma missão. Qual é a característica principal das missões das forças especiais? É aquela missão ou aquele objetivo do alto comando do exército ou do país que tem 70% de chance de dar errado. Ou de ninguém voltar. Aí, chamam um destacamento de forças especiais e falam: esse é o problema, quero que você resolva isso. Isso que eu ia perguntar para você, que você deixar mais claro para esses caras, que a gente está migrando para o mundo corporativo e a gente vai falar das coincidências. Porque isso que eu acabei de dizer aqui, a preparação da transição do dono da empresa para fazer a sucessão, do executivo que quer se aposentar, do cara que foi militar a vida inteira e ele quer deixar de ser, é um processo difícil, né? Mas entra mais profundamente nesse detalhe aí de assim, que faz esse papel? O cara das missões especiais, ele não vai pra guerra, mas você foi pra duas, que ninguém nem sabe o que foi. Exato. O que é a missão especial? A missão especial do CEO é fazer dinheiro. Isso. Agora, o que é a missão de um comandante de operações especiais? A missão precípua dele, que é calcada nesse parâmetro de 70% de chance de dar errado, de não sei o quê, é cumprir objetivos que estejam no nível estratégico ou político-diplomático de um país para mudar sentidos de guerra ou de influência. Eu vou dar um exemplo. O embaixador foi sequestrado lá na Colômbia. Quem vai em operações especiais, não? Operações especiais. É igual, por exemplo, Maduro foi... Sim. Maduro. Quem pegou o Maduro lá dentro? Forças especiais americanas de um grupo chamado Delta Force.
Quem matou Osama Bin Laden? SEAL Team 6, Forças Especiais Americanos da Marinha. Entendi. Então, tem Missões. Missões. Então, as missões das Forças Especiais mudam destinos. A captura do Maduro não foi por causa só do controle do combustível da Venezuela. Olha o impacto que tem agora em Cuba. Mas o impacto em Cuba é pequeno, os Estados Unidos podia bater em Cuba a hora que quisesse, é verdade. Só que o impacto que ele está causando em Cuba, na verdade, é um recado para a Rússia e para a China. Quem manda sou eu. Quem vai apoiar ele Cuba é a Espanha. Não tinha que ser a Rússia e a China? Mas vai ser a Espanha. Por quê? Porque a Rússia e a China sabem que se for lá, o americano pega Cuba, vai pegar de verdade. Então, Europa, ajuda aqui. É um jogo político. É um jogo político. As forças especiais, elas trabalham em cima dos objetivos políticos. Você sabe que eu tenho algumas filosofias minhas, que alguém vai me xingar na internet, mas é coisa minha, mantra da minha cabeça. Nada mais autoritário do que um socialismo extremo ou um comunismo extremo. Nada mais ditador. E nada mais ateu do que um crente de fé cega. Sim, é verdade. Ele começa a criar um Deus que não existe, só existe na cabeça dele. Sim, é verdade. Um crente de fé cega, evangélico extremista. Os dois extremos são complicados. Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida. Pra tudo na vida. Pra tudo na vida. E aí, pra você ver, a gente tá falando das forças especiais, esse tipo de missão, né? Sim. Que tá sempre um objetivo político. O CEO faz o quê? Coloca uma Qual o objetivo do CEO? Fazer as coisas acontecerem. Fazerem acontecer. Dentro da empresa. Negócio, ele tem que fazer acontecer, ele segue uma diretriz que vem do dono, do sócio, do conselho, não sei o quê. Diretriz. Ele pega a diretriz e transforma no planejamento dele, expõe, não é isso? Exatamente. Forças especiais, a missão das forças especiais vem tudo pela finalidade da missão do escalão superior. Não é direto. O cara fala assim, eu preciso fazer tal coisa, porque a minha finalidade é essa. O fazer tal coisa, alguém vai fazer. Mas a finalidade é nossa. A gente Curiosidade minha, vai. Porra, aquela operação de pegar o Maduro, como aquela operação de matar aquele cara lá, não sei aonde, com o tiro, entrou dentro do quarto dele. O que você achou da operação? Eu achei um negócio tão rápido. Vambora. Perfeito. Um planejamento por trás. Sabe onde o cara tá, onde ele vai, onde fugiu. Como é que faz isso, brother? Com uma coisa chamada inteligência estratégica. Que precisa... Mas tinha alguém lá, né? Tinha. Mas a inteligência estratégica de alto nível, o agente não é o cara que tá lá. Aí vem um outro conceito. Eu exponho para o mundo que eu sou forças especiais. Mas eu não sou. Eu sou um operador de forças especiais. Eu sou o cara que treina forças especiais. Entendi. Eu formo forças especiais. É um nível diferente. O operador de inteligência de alto nível, ele faz isso. Ele não vai lá. Mas ele vai ter o elo fraco. Quem é o elo fraco? É o elo fraco que tem acesso. Então, é o faxineiro. É o cozinheiro. Eu fui envenenado na África pelo meu sócio, pelo meu cozinheiro. Era o elo fraco. Depois que o cozinheiro começou a entrar numa mesquita e se radicalizar. Ele foi cooptado para me envenenar. Então, o elo fraco é o que a gente procura. Eu vou chegar no diretor de operações do Lázaro. Não, o cara é foda. Entendi. Você vai num lugar mais vulnerável. Eu vou chegar na secretária executiva. Não, olha, cara, fala 4 idiomas. Foi selecionada por não sei quantas, não sei o quê. Mas e o cara que a secretária confia, que é o faxineiro, que tá lá antes dela chegar e arruma a mesa dela? Esse cara. Esse cara mora onde? Esse cara faz o quê? O elo fraco. Aquelas missões aconteceram
e foram precedidas por uma operação de inteligência e de reconhecimento muito bem feitas. E elas só foram desencadeadas quando quem ia fazer a operação chegou no ponto e disse assim: Tá na hora. agora está na hora, eu já sei o caminho que eu tenho um nível de incerteza absurdo. Pode ser que, isso é um outro considerando também, as decisões são tomadas não com nível de certeza. Elas são tomadas quando os níveis de incerteza diminuem, mas ainda existem. Como que é isso no meio corporativo? Você como presidente, no mundo hoje está assim, ó, eu tenho 2 cenários que podem ser opostos, mas eles são corretos de tomada de decisão. Você escolhe, na verdade, o que traz menos problema, mas não o mais seguro. Você escolhe o que tem menos problema. E você escolhe o que tem menos problema para 3 lugares. Para você, reputação, para o ecossistema e para o negócio. Turma, se você está pensando numa plataforma, você que é infoprodutor e está precisando de ajuda para fazer um trabalho, lembra da Page. Page é a plataforma que eu recomendo para você que é infoprodutor, para você que precisa de um gateway de pagamento, para você que precisa fazer transação pela internet, você tem que lembrar a Page. A Page, além de ser mais ágil, de ter um maior índice de aprovação, ela ajuda você a vender seu negócio. Ela ajuda você a dar o próximo passo e faturar mais. Quer fazer dinheiro de verdade? Você tem que procurar a Page. Page, Lázaro recomenda. Deixa eu te fazer outra pergunta. Vamos começar a migrar isso para a mentalidade desses caras aqui. Por que a gente está aqui, né? Eu acredito muito na força da disciplina. 80%, 20% da motivação. 80% da força da disciplina. Eu acredito muito na força da determinação e acredito muito que se você trabalha bem isso aqui, eu acabei de falar pra você ali, que eu sou um pouco claustrofóbico, né? Eu não tenho medo de altura. Galera, eu não tenho medo de altura. Vai saltar de paraquedas comigo. Não posso fazer isso. Nunca saltei, sabia? Sério? Mas eu tenho medo de altura pra mim é zero. Eu já pulei de bungee jump, na África. No segundo mais alto do planeta. Acho que primeiro, eu não sei se é Austrália, Nova Zelândia, segundo era na África, eu saltei lá. Não me Eu já recordo o saltei nome com da um cara do cidade. seu tamanho. Aí, altura, zero problema. Velocidade, zero problema. Meu amigo, mas me manda botar numa porra de um negócio apertadinho. Se eu fosse um arqueólogo, porque eu sou historiador, andando naqueles túnelzinhos, eu começo a sentir falta de ar aqui. Mas eu lembro que todas as vezes que eu me expus a esse risco, e eu controlei minha mente, eu ficava assim, isso não vai me matar, isso é mais da minha cabeça, isso não é real. Eu não vou morrer aqui dentro, claustrofóbico, na época do exército, dentro da manilha. Pra debaixo da água, aquela fila de cara dentro da manilha e nego soltando bomba de gás lacrimogêneo lá do outro lado. Aquilo pra mim, irmão, eu era um jovenzinho, eu dominava menos minha cabeça, mas eu começava a ficar na cabeça falando que aquilo, a claustrofobia, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, e isso me superava. Sim. Então, eu acredito Mas isso muito. cria uma outra coisa. Por isso que a gente, nas formações, a gente bota o cara no limite. Cria sinapses cerebrais diferentes, caminhos diferentes, que faz com que você, mesmo com medo, você tenha um caminho para você poder fazer. O medo tá ali. Tá ali. O medo não vai passar. Exatamente. Os caras me perguntam, pô, você tem mais de não sei quantos mil saltos, você sente medo? Minha esposa me perguntou isso outro dia. Eu falei, lógico. Não é possível. Eu falei, eu tenho medo. Verdade. Só que a cada vez que eu chego na porta do avião, eu venço o meu medo. E outros mantras dos Lázaro, né? Todos nós temos nossos demônios. Tudo depende de como você domestica ele e de como você enfrenta ele. Eu sou o cara que todo dia, 8 horas da manhã, eu tô pronto pra tomar risco, fazer os cambal. Quando eu deito na cama, eu começo a pensar, esse troço dá errado. Bicho, na minha cabeça só veio vai dar errado quando eu tô na cama deitado no final do dia. Durante o dia eu começo a fazer estratégia, falei, meu irmão, 51% de chance, ó, um a mais, nós vamos fazer essa porra aqui, nós vamos fazer aquilo, vamos correr risco, se perder dinheiro, perdeu, foda-se e tal. Aí eu deito à noite e falo, caralho, peraí, não é bem foda-se assim não. Às vezes, sabe o que eu faço? Quando eu vejo que a preocupação tá ficando maior, eu tomo um remédio pra dormir e apago. Aí eu acordo no outro dia corajoso de novo e eu fujo do meu demônio. Entendi. Eu chego uma hora que não tá dando pra ficar maior que ele, eu fujo dele, no outro dia da manhã eu me planejo melhor, sabe? Mas é um processo mental. Sim. E engraçado, eu não tenho
esse negócio de manhã, eu não tenho durante o dia, eu faço análise de risco o tempo inteiro para tomada de decisão, porque o mundo dos negócios é análise de risco. Isso. Desde a coisa pequenininha até a coisa grande. Exato. Na vida militar é análise de risco. É a mesma coisa. E tem uma coisa que é assim, que você falou bem assim, você falou, esse é o meu processo. É o meu processo. É. Cada um tem o seu processo. É eu comigo mesmo, É sabe? falso guru ou falso profeta, o cara que fala assim, pô, se você fizer o meu processo, você vai melhorar. Você sabe disso. Pô, quantos tem por aí? Um monte, cara, um monte. Se você fizer isso, você vai ganhar não sei quantos milhões em tanto tempo. Cara, mas esse é o teu processo. Agora, explica pra mim como eu melhoro o meu processo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito nas Forças Especiais. O cara te ensina a técnica, ele te ensina a doutrina, ele mostra pra você como você tem que fazer e ele bota você pra treinar. A exaustão. No final do dia, ele vai chegar lá e vai checar como que tá o resultado. E você vai atingir o resultado. Vamos dizer que é entrar nessa sala aqui e tem 4, 5 alvos e você atirar nos 5 alvos em 3 segundos. Ok? Ele te explicou como você vai fazer para entrar na porta, como você vai fazer para andar, ele te explicou como você vai fazer para atirar, atingir os objetivos, não sei o quê. Quando ele for te checar para saber se você está pronto para aquele objetivo, ele não vai questionar a sua técnica mais. Mas ele sabe que você adaptou o que ele planejou, o que ele te ensinou. E você adaptou porque você é uma pessoa diferente. Sim. Existem regras doutrinárias que você não vai fugir, mas você é diferente. Vou trazer para o meu mundo. Todo mundo sabe gestão, pelo menos um cara que tem experiência. Eu tenho 36 anos fazendo esse negócio e tem um outro cara que tem 36 anos. Cada um tem seu modelo. Sim. O mesmo objetivo. Eu acredito. A mesma mentalidade, mas cada um olha uma coisa, dá mais valor a alguma coisa, dá mais valor ao indicador. Eu, para mim, para melhor que seja uma estratégia, ela tem que ter um plano de fundo financeiro. Sim. Porque sempre vai arrebentar no dinheiro. Ou para fazer ou para deixar de fazer. Chega uma hora que você deixa de fazer porque você não tem. E tem hora que você fala, puta, agora eu tenho, eu vou fazer. Então, sempre tem que ter um fundo financeiro. Tem outro cara que já fala, não, eu não quero olhar tanto isso, eu quero mais a tomada de risco. Se eu souber que ela é 100% assertiva, eu dou all-in. Se ela não for, não. Então, assim, são estilos. Estilos, isso. É mais ou menos isso que você está dizendo, é isso né? que eu tô falando. Exatamente isso. Você vai usar a técnica para aprimorar, mas o seu estilo, o seu jeito de domar seus demônios lá, o seu jeito de fazer a coisa certa, ele prevalece. Isso. E nesse alto nível, a gente não fala o seu estilo tá errado. A gente fala assim, a gente pode melhorar o seu estilo. Você aceita o processo de melhoria? E o processo de melhoria é, eu vou entender como você aplica a doutrina, que ela é normal, e a gente vai identificar se o seu ego atrapalha, se uma falha de consciência situacional te atrapalha, se você não tem uma equipe que te fala a verdade ou que traz você para o chão e fala assim, cara, vamos pensar de novo? Presta atenção que ele falou aqui, que você não tem uma equipe que te fala a verdade. Uma equipe que puxa seu saco, ela te induz ao erro. O puxa-saco, o cara que agrada seu ego, que alisa o seu, como é que fala? A sua soberba, esse cara te induz ao erro. Sim. Você precisa de alguém que te desafia sempre. No mundo dos negócios, eu acredito que no militarismo também às vezes. Isso. Sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender muito com o mundo militar? A respeitar as pessoas, respeitar a hierarquia. A gente estava falando ali fora, né? Sim, é verdade. Porra, eu aceitei um desafio. Eu não concordo muito com esse cara, mas se eu aceitei, porra... Eu vou ficar batendo de frente. Agora... Não sai, pô. Exatamente. A partir de agora eu aceitei, eu tenho que me enquadrar naquilo que eu vou fazer. Tu aceitou a missão. Sim. Você pode até não concordar muito com ela, mas tu aceitou. É. Então tu tem que fazer. Esse é o jogo da liderança corporativa. Sim. Também. Como é que a gente traz isso para o mundo empresarial? Como é que eu trago essa disciplina militar para dentro do jogo? Eu tenho a minha opinião, eu sei fazer isso, mas eu quero ouvir você do especialista. A gente estava conversando ali fora, que uma vez me chamaram para dar uma aula sobre paternidade. Eu falei, caralho, meu filho mais velho tem 16 anos, eu não posso falar de paternidade. Eu não completei meu ciclo. Da mesma forma, porra, eu sou infante.
Mas eu não posso falar disso porque eu não completei meu ciclo. Tu completou o ciclo. É diferente um cara que ficou 2 anos para o cara que ficou 24. Tu completou o ciclo. Como é que eu trago esse processo, essa metodologia para dentro da empresa? Como é que isso tudo, na opinião do especialista, pode ajudar o dono, o CEO? Eu tenho na minha cabeça, mas eu quero ouvir de você. Eu vou dizer inicialmente o que não se deve fazer. Não se deve acreditar em soluções mágicas, porque não existe. Eu levei 24 anos para entender o processo todo. Levei 24 anos para poder ser o que eu sou e atingir o nível que eu estou hoje, que não é o último nível, com certeza tem outros. Eu busco a minha melhora todo dia. Ele acabou de falar que ele ficou 24 anos e ele vai fazer um outro curso aí agora. Para resetar. Para resetar, para fazer de novo. É legal você falar disso depois, o porquê disso, que você já me contou ali. Sim. Mas aí é legal a pessoa entender que é soberba e que você nunca sabe tudo. E mesmo que você saiba muito, vale a pena você buscar um viés diferente para aprender mais. Para aprender mais, então, exatamente. Desculpa ter te cortado, mas é que é para não deixar você esquecer de falar disso. Tá, eu falo. Então, conta. E aí, não acredite em gurus que vão te dar solução mágica. Ou que vai pegar, pega esse método aqui, encaixa na tua empresa ou no teu modo de pensar. Hoje está muito claro e muito normal, vender mentalidade. Mentalidade não se vende, mentalidade se cria. E agora eu entro na minha visão de como tem que fazer no mundo corporativo. Como se cria essa mentalidade? O como cria é convivendo com pessoas do mundo militar que tenham alto nível, que consigam olhar no seu olho e falar, você tá errado, ou, cara, aqui você pode melhorar nisso, assim, assim, assado. São imersões, mas não é esse tipo da imersão de você vai ficar 3 dias, 2 dias, não é isso. Aí tem outras coisas para você treinar. Para trazer a disciplina militar e principalmente os conceitos, você precisa abrir a sua empresa para um especialista, um cara de alto nível, que viveu em alto nível liderança, que tem uma certa experiência corporativa também, porque não pode ser o cara que acabou de sair, que está naquela fase da transição de carreira. Não pode, porque ele não tem também uma vivência. Ele vai querer militarizar. Que também não dá para ver. Que não vai dar, porque vai ser estranho. Então tem que ser um cara que já tenha experiência corporativa, no nível que ele vai atuar, para poder dizer para sua empresa: poxa, cara, aqui é bom você fazer isso, é bom fazer aquilo, não sei o quê. E vivência com essa pessoa. Essa pessoa precisa estar com você. É igual grandes CEOs, grandes presidentes. Eles precisam de alguém que tenha a coragem moral, e aí a coragem moral de falar a verdade brutal pro cara. De olhar para ele tá numa mesa de conselho, tá numa mesa de diretoria, ele tá ouvindo um monte de coisa e às vezes um monte de falácia, um monte de omissões, e ele não consegue enxergar, porque ele tá imerso no problema. Mas ele tem um cara do moedor de carne faz a gente ficar cego e míope, sabia? Cego e míope, exatamente. Principalmente quando você convive muito com algumas pessoas que só te dizem sim, tu fica mais míope ainda. E quanto mais você sobe, e quer ver o pior? Quanto mais decisão correta você toma, ou quanto mais resultados corretos se tem, mais difícil fica para você aceitar o assessoramento. Total. E pro cara te assessorar. Total. Porque o cara tem medo. O cara chega e fala, pô, cara... Deixa eu falar um negócio. Eu vou falar pra ele que ele tá... Dessa vez, ele tá indo pro caminho que não vai ser legal. Vou dar nome aos bois. Meu amigo Pedro Braí. Fui conselheiro do Pedrão aí durante 3 anos. Tinha hora que eu olhava pra ele e falei, esse cara tá errado. Mas como é que eu falo pra esse cara que ele tá errado se ele fatura 12 bilhões e ele começou essa porra toda sozinho, lá do zero, com um balcão na barriga de uma farmácia, hoje tem 1.300. Eu acho que ele tá errado, mas como é que eu falo pra ele? Porque eu não posso ser omisso. Eu tenho que chegar perto dele, cara, posso te dar uma opinião? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero te enviesar. Eu sei que você tem um conceito, eu sei que você entende disso aqui mais do que eu, mas eu também, como cabeça branca,
quer abrir seu olho para uma coisa. Eu não faria isso, por isso. Isso é uma outra coisa. Que é muito não difícil. Não é só falar que não vai fazer. Exatamente. É por isso e por aquilo. Então tem assessoramento, tem não sei o quê, é um sistema. Então, para você trazer a disciplina, você precisa ter um método e um sistema. Mas a empresa, a organização, a corporação precisa estar culturalmente aberta para aquilo. E começa na cabeça do presidente. E vou dizer para você o seguinte, para você que está ouvindo a gente, quando você é o número 1, quando você tem dinheiro, quando você já construiu, a tendência é que você só ouça sim, mesmo estando errado. A tendência é que as pessoas tenham uma visão até melhor do que a sua, mas a sua imagem faz com que ele se ofusque. Ele não fala, e a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe tudo, nós estamos. E é sempre bom ouvir as pessoas. É óbvio que tu não vai ouvir besta motivada. Lógico. Pronto. Crítica só de quem já construiu. Só de quem já construiu. Se o cara não construiu, você não adianta ouvir não, né, cara? Você me desculpa, mas assim, faz parte do jogo. Precisa ter a vivência para poder entrar no jogo. E a vivência, ela é de cada um. Agora, não é só ter a vivência. Você precisa saber transformar a sua vivência num assessoramento que seja plausível para o cara receber. Cara, eu queria fazer um convite aqui. Veio na cabeça aqui agora. Davi, se o Marcos aceitar, eu queria que ele desse uma aula para os nossos membros do canal, só para falar sobre determinação, só para falar sobre... Uma horinha de aula. Vamos. Você topa? Fazer top. Então, galera do Padrinho Podcast, uma aula sobre mentalidade militar, sobre determinação, sobre como se trazer a mentalidade de um commander, de um cara de operações especiais para dentro do seu negócio. Como que eu acesso um conhecimento de batalha, de guerra, de estar no limite, do caos extremo para dentro do meu negócio e faço isso gerar dinheiro. Sim. Que esse é o papo aqui hoje. Que é usar a experiência desse cara de uma forma que gere dinheiro para as empresas ou que minimiza o erro. Porque às vezes, quando você é muito grande, o jogo não é nem acertar todas, é errar menos. Sim. Pô, Lázaro, mas peraí. Que diferença tem? Diferença é que eu vou atacar, vou acertar todas. Tá bom, mas eu vou atacar menos, mas em compensação, meu básico bem feito tá tão bem feito que eu erro menos também. Então, eu mantenho um negócio saudável. Vou contextualizar. Aceitou? Aceitei. Davi vai marcar com você. Beleza. Tu vai vir aqui. O Lázaro não vai estar aqui. Tu vai chegar aqui e vai mostrar para esses caras. São só empresários, tá? São só empresários. São mais de 600 que estão aqui dentro. E você vai mostrar como que a sua cabeça pode ajudar esses caras no mundo do negócio. Porque, galera, eu acredito que uma cabeça disciplinada, forte e expandida ajuda em qualquer tipo de business. Vou dar um exemplo de business, ok? Eu era responsável no Galeão por... Eu quero que você fale isso depois, que deve ser um negócio maneiro também. Segurança, resposta à emergência, gestão de crises e continuidade de negócio. É assim, ó. Tudo que podia dar errado estava comigo. E se desse errado, também era minha responsabilidade ajudar a diretoria a conduzir a solução do problema, ok? Então eu ajudava na construção do sistema de gestão de crises e continuidade de negócios e ajudava por treinamentos, simulados e também por aulas, palestras para a diretoria, o gerenciamento de crise em alto nível, do segundo maior aeroporto da América Latina, ok? E a gente tinha um problema lá. Num determinado dia do mês, com uma certa regularidade, se tinha, e se tem ainda, e provavelmente tem ainda, uma quantidade imensa de recurso financeiro sendo transportado por aviões, ok? Então tem lá carros fortes, tem escoltas, tem um monte de coisa. Nesta época, começou a acontecer roubos de ouro nos aeroportos. Teve um roubo em São Paulo, aqui em Guarulhos, e teve um roubo em Viracopos. E o Galeão não foi atacado. Aí eu vou fazer uma vírgula. Foi. Mas é Rio de Janeiro, né? Por 3 caras de patinete e AK-47 nas costas. Calma que eu vou explicar. Porque esses caras mostraram uma coisa pra mim de uma disciplina que só tem nas forças especiais de mais alto nível.
que é a capacidade de abortar um plano no limite dele ser executado. Um presidente de empresa tem que ter essa capacidade de abortar uma decisão que ele deu, fazendo, não, para, porque ele acordou no dia seguinte, ele teve a decisão, foi dormir lá, tomou o remédio, um dia maravilhoso, acordei e falei, puta que pariu, agora eu tenho que voltar lá e falar que eu não vou fazer. Aí, o risco foi demais. O risco foi demais. Cara, eu tinha que fazer uma mudança estratégica na alocação das aeronaves no pátio para poder proteger a operação de transporte de valores. E aí eu usei um conceito de forças especiais, que é qual é o centro de gravidade do aeroporto, qual é o ponto mais seguro do aeroporto, qual o ponto em que a Polícia Federal pode me apoiar com a maior velocidade possível. Fui em operações, na diretoria, falei, olha, preciso realocar os aviões. Pô, tá maluco, Mar? Não, os argumentos são esse. Pô, mas você vai ter que convencer a transportadora de valores, a Brinks. Eu aproveitei, lógico, também, uma viagem do responsável mundial da estratégia da Brinks em alocação de carros fortes em todos os aeroportos do mundo que a Brinks tem. O cara veio, era um holandês, Jam, e fiz uma exposição para ele. Poucos slides. Jam, aqui o risco é esse. Eu vou mudar isso. Ele olhou para mim no final e falou assim, cara, eu cuido, sei lá, de não sei quantos mil carros fortes todo dia em vários aeroportos pelo mundo. Se eu tivesse esse tipo de pensamento em mais 2, eu acho que eu dormia mais 5 minutos em casa. Porque eu não consigo dormir. Imagina como é que é a cabeça desse cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Galeão... Aumentou o negócio do Galeão do terminal de cargas do Galeão, essa alocação, em 32%. Uma decisão, uma palestra de estratégia. Só que isso fez... E foi provada depois, porque os caras analisaram o nosso ponto fraco, analisaram a rotina do aeroporto, que não se engane, o lado mal, ele também está fazendo o planejamento dele, ele também tem os planejadores dele. Lázaro, eles analisaram os pontos fracos, analisaram o ponto cego da câmera, analisaram a rota de entrada e a rota de fuga e analisaram o procedimento que a Polícia Federal ia tomar se a gente fosse atacado. Só que eles erraram, eu tive uma sorte, e eles erraram uma coisa. A minha sorte foi o voo atrasou, o voo adiantou 5 minutos. Pousou 5 minutos antes, ok? E eles cumpriram o horário. Só que agora o treinamento. Eu tinha treinado as equipes de carros fortes a fazer o transbordo do dinheiro e das pedras preciosas do avião para o carro forte na metade do tempo. Então, os 5 minutos que ele adiantou fez com que o dinheiro e as joias fossem retiradas Antes de acontecer. E quando os caras chegaram, os carros fortes já estavam fechados. E aí o cara, ele chega na posição de observação dele, ele olha, vê os carros fortes fechados e vai embora. Só que nisso a minha equipe de segurança já tinha percebido que a gente estava sob ataque. E aí já tinha acionado Polícia Federal, Polícia Militar, não sei o quê, e a gente foi protegido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Galeão é o segundo maior da América Latina? Era naquela época. É Guarulhos, eles? Guarulhos e ele. Qual que é o crime mais comum que acontece nesses aeroportos internacionais? É tráfico de droga? O que acontece? E a gente, como cidadão, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho um pouco de pânico, que eu falo assim, não vou dizer pânico, cara, vou dizer assim, preocupação com mala. Sim. Alguém abre minha mala, joga uma coisa lá dentro. Porque é muito frágil, né, velho? Mas é um zíperzinho com um cadeadinho, uma senha. E um especialista mexe, abre e fecha aquilo, coloca uma coisa lá dentro. Eu vou falar sobre mala. Sim. E vou falar porque foi capa de jornal O Globo, ok? A Polícia Federal desencadeou uma operação chamada Rush. Rush é um termo em inglês
usado dentro da aviação, e principalmente nos aeroportos, para malas perdidas. A mala que vai, chega lá no redestino, ela não encontra o dono e ela volta. Essa volta dela, ela vem como uma mala rush. A mala rush, obrigatoriamente, ela precisa ser aberta. Então quer dizer o seguinte, por exemplo, ela foi para São Paulo, ela não achou e voltou, é isso? Isso. Ficou lá rodando, ninguém pegou, aí voltou. Isso. Aí agora eu vou contextualizar, vamos concretizar isso aqui. Carnaval 2019, eu acho. Ok? Um casal indo para Salvador curtir. Beleza? Aí foi lá no guichê, 2 malas. Guichê, Salvador, voo nacional. 2 malas. Pum, colocou nesta época as malas. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. As malas dos voos nacionais brasileiros não eram todas revistadas. Agora é. Obrigatoriamente. Mudou a regra. Mas naquela época não era. Então, os caras usaram essa fragilidade para poder fazer o que eu vou contar agora. 2 malas. Foi no guichê entregar as malas. O cara do guichê, que era da organização criminosa, imprimiu 3 etiquetas. O cara que era o funcionário? Funcionário. Imprimiu 3 etiquetas. Botou uma numa mala, uma na outra mala. Ok? Guardou a terceira etiqueta. Atrás do casal estava o outro bandido, com uma mala, com uma mala com 64 quilos de pasta base de cocaína. Isso, Rio, Salvador, São Paulo, Salvador, dentro do Brasil. Ok? Aí ele pega, bota lá o nome. Marcos. Do fulano. Que acabou de despachar. A mala desce. Quando chega lá embaixo, outro entregante da quadrilha pega a mala e leva para um voo internacional. Aí vai para Holanda. Ok? Todas as malas do voo internacional são revistadas. Por que ele usa aqui? Porque do nacional não. Mas no pátio tem a vulnerabilidade do pátio. Levou para lá. Ou seja, ele driblou a vistoria aqui. Isso. Entendi. O casal já está em Salvador. Essa hora, o casal já está em Salvador curtindo. A mala foi para Holanda. O cara da quadrilha na Holanda deu mole. Não pegou a mala lá. A mala volta. Quando a mala volta, ela volta rush, precisa ser... Eu lembro como se fosse... O cara abriu, hoje. tava recheado de merda. Cara, não tinha nem papel em volta. Era só droga. Numa mala imensa, dessas grandes nossas de viagem. Etiqueta. O nome do cara. Prende o casal. Onde é que... Salvador prende. A Polícia Federal foi lá, prendeu o casal. Puta susto do caceta, o cara não sabia de nada, teve que se explicar até a alma. Superintendência da Polícia Federal, traficante internacional de drogas. Aí, porra, não, mas... Não tem nada a ver com isso, cara. Olha aqui, pô. Sou CEO da empresa tal. Sou não sei o quê, porra, né? Que loucura, irmão. Cara... Imagina o susto do camarada, irmão. Análise de imagem, tudo, não sei o quê. Aí conseguimos chegar. A minha equipe... Aí viu que ele estava limpo. A minha equipe fez as análises das imagens com uma equipe de inteligência especialista em análise de imagens, no Galeão. Cara, ele imprimiu 3 etiquetas. Ou seja, é sofisticado pra caceta. Polícia Federal. Cara, olha aqui, o cara fez isso, tá aqui a imagem, fez isso, pá. E aí? Não. E aí, solta o casal. Solta o casal e prende o filho da mãe. Aí solta o casal. Só que agora é o seguinte, se o cara faz isso, ele faz isso sempre. Vamos abrir uma operação para desbaratar a quadrilha. Ou seja, não prende ele agora. Não prende agora. Aí começou grampos, escuta, vigilância. 6 meses. 6 meses. Dia 7 de setembro de 2019, feriado, né? Eu tava lá no Galeão, 3 horas da manhã. A operação era o seguinte: a gente vai prender 32 caras. 32 caras que trabalham no aeroporto. Cara, só que a maioria desses caras, 26 caras, moram em locais no Rio de Janeiro que para entrar precisa de uma mega operação da polícia. Como a gente faz, então, para prender esses caras? A minha ideia: vou criar um curso de atualização de procedimentos de segurança. Eu vou ministrar, porque o nível é altíssimo, de risco altíssimo. Só tem bandido.
Bandido de médio porte, não é bandido perigoso, é bandido que foi cooptado, mas é bandido. Sim, claro. Bandido. Pô, eu vou ministrar o curso, não vai ser nenhum instrutor meu. Eu vou ministrar o curso. 6 horas da manhã começa o curso. Por que 6 horas da manhã? Porque eu não quero atrapalhar a escala, a troca de escala, não sei o quê. Então, 6 horas da manhã. Quantas pessoas? 32 pessoas. Vamos prender 26. Os outros 6 foram lá, perderam amanhã, mas porque precisava ter mais gente. 26 caras para serem presos dentro da sala. 6 horas da manhã eu começo o curso. 6h05, Polícia Federal bate na porta. Professor, o senhor pode esperar um pouquinho? Quando fechou a porta, os caras se olharam e viram assim, putz, pô, fulano tá aqui, Beltrano tá aqui. Cara, isso não é curso. Eles já sabiam, a casa caiu. Aí, pô, o delegado entrou, tenho uma lista, eu vou chamar a pessoa, por favor, levante e vai lá pra fora. Não deixa nada, tá? Porque não vai voltar pra sala, não. O cara já saía com a mão assim, ó. Nem perguntava por quê. Preso. 26 pessoas presas. De uma operação de inteligência que demorou 6 meses por causa de uma mala que foi colocada uma etiqueta. Ou seja, o teu medo é real. É real. Porque é muito frágil. Mas hoje é menos pela mudança de... Está menor. Vamos mudar. Está menor por causa da mudança de legislações que a ANAC criou, melhorando revistas de balas, de bagagem e assim por diante. Ou seja, é perigoso esse negócio da mala e o crime principal nos aeroportos acaba sendo tráfico, né? Acaba sendo tráfico. Tráfico de drogas. Mas tem roubo de mala, tem roubo de documentação. O cara consegue roubar sua mala com ela do teu lado. Porque você tá... Porque o aeroporto tem uma coisa. Você se sente seguro no aeroporto. Sim, claro. Não é? Você tá no aeroporto. Total, porra. Não é? O que pode acontecer de mal, porra? Porra, só que é o lugar mais inseguro que tem. Por exemplo, eu entro na sala VIP do aeroporto, eu largo meu né? celular assim em cima da minha mesa e vou buscar meu lanche. Porque você tem câmera pra controlar, não é possível que alguém vai pegar isso aqui. Pega. Maluquice. Por quê? Porque os caras testam o sistema o tempo inteiro. A equipe de segurança dos aeroportos ela é muito boa, a equipe da Polícia Federal é muito boa, mas os bandidos, eles testam o sistema o tempo inteiro. Vou fazer uma pergunta aqui também, que isso vale para esse tipo de segurança dentro das empresas. O cara que mexe com a indústria farmacêutica, o cara que mexe com a área de química, ele tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque tem gente que emite nota fiscal em nome da empresa dele para comprar um produto que ele nem sabe que emitiu. O cara lá dentro da empresa dele emite nota fiscal em nome da empresa dele para tirar para um outro fornecedor, sem ele saber, um funcionário também comandado por alguém, pega um produto para ser usado para refinar droga, essas coisas. Esses caras deveriam, né? Eu já trabalhei em indústria farmacêutica. Cosmético também tem. Tem vários produtos que você consegue usar ele para desviar a finalidade. Desviar a finalidade dele. E existe o grau de sofisticação, o cara bota um pedido lá para você, um funcionário manda, ou o funcionário que tá com a matéria-prima que pode ser usada para ser solvente de cocaína, ele manda a nota fiscal em seu nome, só porque ele achou seu CNPJ. Para uma transportadora, só que em vez de ir para sua empresa, vai para outra. Vai para outra. E esse cara lá paga em seu nome. Sim. Como se fosse você. Sim. Então, de repente, você está comprando um monte de matéria-prima que não está chegando na sua empresa. E você nem percebe. Esse tipo de crime, isso é muito fácil de se fazer hoje em dia. As pessoas descobrem. Só que o cara, como empresário, ele fala, tá bom, mas como que eu vou saber? Qualquer um pode ter acesso ao meu CNPJ. Sim. Ele recebe a nota fiscal minha, meu CNPJ, tudo. Eu vou lá, compro, eu pago e o caminhão está circulando com uma mercadoria legal, que vai ser usada por um objetivo ilícito no meu nome. Dá para prevenir isso? Dá para criar um sistema de segurança para o cara que está ouvindo a gente, que é dono de uma indústria farmacêutica, que é um cara de um cosmético, um cara de matéria-prima, de produto químico. Se um cara desse pegar uma ajuda de orientação do seu time, de alguém, a gente consegue prevenir isso? Eu não ia falar sobre isso, mas já que você puxou, eu vou... Eu tenho uma empresa de gestão de crise e continuidade de negócio. E sou parceiro de um outro grupo de soluções tecnológicas no Rio de Janeiro, chamado Unicad, e nós criamos um sistema de gestão de crises e continuidade de negócio, que ontem eu fiz uma reunião para a gente acoplar um sistema um outro de
consciência situacional para poder acompanhar os processos de uma empresa, analisando, e agora por IA, analisando eventos, ocorrências e desvios de processo, para poder dizer para o executivo, e aí agora eu vou subir o nível, eu tenho que subir o nível, para dizer para o executivo que aquele risco, da matriz de risco bonitona dele lá, verde, amarela, vermelha, não sei o quê, que aquele risco, mesmo com os planos de mitigação dele, está próximo de acontecer, de se materializar. Porque é difícil. E aí, o cara tem que ter um plano especial para isso. Precisa. Dá para monitorar isso que eu disse? dá. Porque, por exemplo, outra coisa, tá, gente? Por exemplo, aconteceu comigo isso. Mas é lógico que é customizado. De novo. Não tem fórmula pronta. Não. Tem que entender o negócio. Não tem fórmula ver. pronta, não tem O isso. que aconteceu comigo, Marcos? Há um tempo atrás, fui fazer uma compra de um negócio e, meu nome estava negativado no Banco Inter. Eu falei, gente, eu nunca tive conta no Banco Inter. Falei com meu advogado falou, cara, tem alguém com seu nome, com o endereço do Guarujá, com sua identidade. Ele pegou um empréstimo, pagou, pegou outro empréstimo, pagou, pegou outro, pagou. No quarto empréstimo, que era mais alto, ele não pagou. Mas ele pegou vários e pagou no seu nome. E, cara, falsificação do meu documento, com comprovante de endereço, com tudo. Sim. Aí eu tive que abrir um processo contra o Banco Inter. Ganhei na justiça, entendeu? Mas pra quê? Não era nem pelo dinheiro, era pra desnegativar meu nome, porque o próprio Banco Inter negativou meu nome que eu não paguei o empréstimo para ele, mas não era eu. Agora, a fraude do documento foi tão perfeita que eu nem culpo o banco. Porque eu vi o processo, que o advogado me mostrou, o próprio advogado falou, bicho, mas é a sua identidade, é a sua foto, tudo copiado, tudo igualzinho, com um endereço diferente, comprovante de endereço de outro lugar. Dá para fazer. E tem muito cara no mercado que faz. Mas muito cara vende solução pronta. Uma das coisas que eu coloquei na empresa e nessa parceria é que a gente não vende solução pronta. A gente tem um sistema que se molda à sua realidade e ao que você tem. A partir daqui, a gente constrói junto a solução. A gente está falando de plano de crise. Hoje em dia, plano de contingência, de crise. Antigamente, se fazia isso em casos extremos. Hoje em dia, tem um problema, cara, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o reputacional. Porque depois que ele espalha, para consertar demora muito. Quando não tinha internet, só os jornais locais, você colocava lá uma notícia retratando depois o que aconteceu, acabou. Hoje, depois que viraliza, fica uma coisa complicada, né? Então, daí, e principalmente, gente, que eu tô falando, não tô falando só do risco de imagem de você falar uma besteira, não. Tô falando de alguém cometer um crime no seu nome, como esse que eu acabei de dizer. O cara desvia a nota fiscal da sua empresa, impossível o dono ver, mas no final que vai sobrar para ele. Entendeu? Até ele provar, tudo bem que a polícia também está altamente tecnológica. Vai chegar. Ela vai chegar vai provar que o cara é inocente, mas até lá. Então, até lá o dano reputacional já aconteceu. Então é melhor fazer precaução. Esse é o problema. Então é melhor fazer precaução. E aí a precaução é um sistema robusto de gestão de crises e continuidade de negócios. E talvez até de aconselhamento do que fazer e não. Principalmente. Do que fazer, do que não fazer. Porque existe uma coisa hoje que é o efeito em cascata dos problemas. O efeito em cascata é assim, você tem a sua empresa e a sua empresa ela é totalmente estruturada. Mas você tem lá os seus fornecedores, tem os seus stakeholders, tem o seu relacionamento regulatório, tem um monte de coisas, né? Um organismo inteiro em volta de você. Você acompanha o risco deles? Irmão. Pois é. Vou falar com você, mas, gente, olha, ele tocou no assunto. Você que é dono de trade. Você, aliás, dono de trade não. Você é um cara que compra de uma trade que traz da China. Você está comprando o cara aqui. Você está pagando com a nota fiscal e está emitindo com a nota fiscal. Se esse cara está usando meia nota, se ele está fazendo alguma coisa para importar e você compra dele, respinga em você. Isso. É isso que eu estou falando. E como que a gente olha essa porra? Porque se você é dono de uma empresa grande, é muito difícil você ter todos esses controles na mão. Por isso que eu falo. Então, tem que aprender a dormir no barulho. Existe sistema para controlar isso. O meu sistema faz isso. Mas existem outros, mas o meu faz isso. E eu criei o sistema baseado no seguinte: eu conheço quase todos que estão no mercado. Então, o que eu fiz? Eu peguei a doutrina inteira dele,
a doutrina inteira que tem as ISOs todas, não sei o quê, e peguei os gaps dos sistemas que eu conheço e resolvi e criei esse sistema. Intercrisis, o nome. Cara, ele é para poder olhar coisas que você, às vezes, nem sabe que existe. Porque você acaba sendo um devedor solidário do cara. Sim. E você não consegue controlar tudo se você for amador ou mesmo os experientes. Houve uma época da minha vida que eu tinha um fornecedor, que ele produzia produto para mim, e eu fui crescendo junto com ele. Chegou uma hora que 80% da produção dele era minha. E esse cara se enrolou fisicamente lá, financeiramente, e ele teve de quebrar. Como ele produzia tudo que estava dentro da fábrica dele, 80% era meu, na época, eu fui condenado na justiça a pagar a dívida dele, trabalhista e tal. Por quê? Porque ele era responsável solidário. Eu fui responsável solidário porque eu fiz ele crescer e ele dependia de mim financeiramente. E eu não tinha nada a ver com isso, ele era um fornecedor, tinha um contrato, tinha tudo e dancei. Então, esse tipo de cautela é extremamente importante. Era um caso, na época lá, não lembro, sei lá se foi 4, 5 milhões, era uma grana e teve de pagar, não teve jeito. A gente teve de pagar, foi em 2009 ou 10, era uma empresa até famosa, que ele cresceu com a gente e a gente tinha uma produção muito grande dentro dele. Da mesma forma é isso, tu compra de um produto de uma empresa que importa da China. Se essa empresa faz alguma coisa errada, os seus fornecedores acabam respingando em você. Essas cautelas, quase ninguém pensa nela. Quer ver uma outra coisa? A gente olhou o risco do ecossistema, né? Stakeholders, essas coisas. Mas quer ver um processo de tomada de decisão? Sim. Você toma uma decisão para resolver um problema. Senão não precisa tomar decisão. Não é isso? Quanto mais problema você resolve, mais dinheiro tu ganha. Mais dinheiro tu ganha, tá. Então o objetivo é resolver o problema, que é a consequência da sua decisão que você espera. Mas você pensa quando toma a decisão, ou quantos executivos você conhece que pensam também no que vem depois, no reflexo, ou seja, na consequência para os seus stakeholders e depois no impacto, que é o que aquela decisão e aquele resultado positivo ou negativo vai trazer para o seu processo ou para as coisas que você está criando. Um processo de tomada de decisão, ele não acaba na consequência, que é o que você quer, que é a solução do problema. E a maioria fala assim, não, mas eu faço acompanhamento do que eu decidi, eu sei que vão ter ações decorrentes e eu acompanho. Não, tudo bem, eu sei que você acompanha. Mas você também acompanha esses outros dois momentos que eu estou falando, do reflexo e do impacto? Ou seja, o efeito para o ecossistema como um todo e, principalmente, o que muda dentro do seu processo e vai impactar o seu negócio? O que você falou, por que ele cresceu com você? Porque você tomou uma decisão e precisava de um apoio maior do cara, e o cara olhou para você e falou assim, puta, eu vou com você. Eu fui botando um pedido para ele foi fazendo e me entregando. Você não mediu o reflexo dele. Então você tomou a decisão, teve a consequência boa que você queria naquele momento. Decisão boa não é a que resolve o problema no momento. É a que não te traz problema depois. Agora eu vou te dizer uma coisa baseada nisso, galera, para vocês que estão ouvindo aqui. Eu já tive negócios com empresa sólida, que eu não tinha dívida em banco, não tinha nada. E no final ela acabou me dando dor de cabeça, mais do que as outras que tinham risco. Por quê? Porque o número 1 da cadeira simplesmente não quis fazer umas coisas. No final, depois que eu saí de lá, já não estava lá mais, ele tomou as decisões ruins. Aí, por falta de solidez da empresa, simplesmente falou, não pago isso. Porque ele não quis. E a empresa, análise financeira de risco minha, eu vou dizer, talvez uma das empresas mais sólidas que eu já passei por lá para fazer restauração. E hoje ela está abandonada aqui no Brasil. O cara abandonou porque ele vendeu no mundo inteiro e deixou ela abandonada lá. E porque ele não quis tomar uma decisão por maldade, sei lá, por má fé, sei lá, caridade do cara. O cara não tomou, porque estava tudo certo. Sempre certo, tudo bonito, tudo... Então, mas esse é o lance, a gente tem que se defender às vezes disso. Vou dizer uma outra coisa para você que agora, tá o Banco Master aí, tá cheio de problema financeiro.
Cara, às vezes, o cara que eu pego o dinheiro num fundo ou no FDIC. Eu não sei o dinheiro de quem tá lá dentro. É porque verdade. eu tenho que confiar naquela hold, eu tenho que confiar naquela instituição financeira. Sim. Da onde ele capta o dinheiro, eu não tenho nem acesso. Sim. Porque eu não, se eu perguntar, o cara não me fala. Mas eu peguei o dinheiro. Porque outro dia vi um cara falar, pô, mas tinha dinheiro do Banco Master em tudo quanto é lugar. Dependendo da onde ele pegou de uma instituição financeira X, que captou do Banco Master, e essa instituição financeira X, ela não tem obrigação de falar de onde veio o dinheiro dela. É um dinheiro que eu estou pegando emprestado para investir no meu negócio. Hoje o jogo está muito complexo. Tudo é risco, cara. Exatamente. Tudo é risco, ou seja, porque tem que ter uma hoje- cautela. É porque hoje o risco é sistêmico. Ó, eu vi uma entrevista do Marcos Troijo. Não sei se você conhece ele. O Marcos Troijo foi presidente do BRICS. Hoje é um economista, fala do Banco do BRICS. Ele foi presidente do Banco do BRICS. Esse que a Dilma está hoje? Esse que a Dilma tá hoje. A Dilma acho que foi pro lugar dele. Tiraram ele e botaram... Tem uma coisa lá que foi criada pela BlackRock, é a ESG, né? Que, puta, tá fudendo um monte de empresa por causa de diversidade, de um monte de coisa. Não tem nada contra não, tá? Então, também não tem. Mas- eu acho que para mim diversidade é o seguinte: dentro das empresas só tem que existir dois tipos Meritocracia. de pessoa. Competente e não competente. A não competente tu tira e fica competente. O Marcos Pode ser Troijo- qualquer É, coisa. isso. Qualquer sempre bom. Mas o ESG, em uma das letras dele, pega outra coisa. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Tá? Vamos lá. Marcos Troijo fala que hoje tem uma coisa chamada ESG 2.0. E aí eu vou entrar por que eu estou falando isso. ESG 2.0 significa o seguinte: economia, segurança e geopolítica. Não é mais meio ambiente, environment, não é mais social e não é governance. Sustainability and governance. Não é mais isso. É environment, sustainability and governance. Agora é economia, segurança e geopolítica. O Fórum Econômico Mundial todo ano ele solta um relatório de riscos globais. Então ele faz hoje olhando 10 anos à frente, ok? E os riscos se deslocaram. O maior risco desse ano agora e para os próximos 2 anos é o risco gerado por confronto geoeconômico. É o que o Trump está fazendo. Ele está impondo tarifas e está mudando o cenário mundial e as zonas de influência. Beleza. Isso trouxe uma coisa para as grandes empresas e para as médias empresas que se chama risco sistêmico, que é o que a gente está falando. É o risco que não nasce só em você. Ele nasce no sistema, mas impacta você. Diretamente. Como você calcula, como você prevê, como você mitiga, como você acompanha. E se nada disso aqui conseguir dar certo por conta das mudanças aí, ele se materializar, como você sobrevive a ele? Isso um CEO tem que pensar. Vou dizer para você uma outra coisa aqui, que é pra gente, né? Para os empresários aí, por exemplo, o Reale, que estava envolvido naquele negócio da lavagem do PCC aí. Reale é uma instituição antiga, Sim. da Faria Lima. Muita gente honesta, correta, tem operação com a Reale. E nunca ia imaginar Sim. que existia um dinheiro não lícito dentro da Reale. E eu também, gente, estou falando baseado no que eu vi na matéria, tá? Eu não sei se tem, se não tem, tá lá na matéria. Tá lá na matéria, tá na internet, virou tudo aí. Baseado nisso. Porra, é uma instituição financeira, antiga, sólida, com credibilidade, um monte de gente sabe quem é. Porra, você vai fazer uma operação com imóveis, você vai lá fazer uma operação com ele. Você vai lá fazer uma operação, sei lá, financeira, eu quero tomar um empréstimo, que é o cara, um investimento no meu negócio. Você toma operação em instituições iguais a essa. Sim. Cara, é muito difícil você tá 100% protegido desse ecossistema. Mas você nunca vai estar 100% protegido. Mas tem que ter cautela, né? Isso é uma coisa que é muito importante também. Se o cara falar pra você, eu vou cuidar do sistema de segurança, eu vou te dar 100%. tudo, que eu vou te dar 100% de blindagem pra você, tá mentindo. Tá mentindo. Tá mentindo. Quando o cara pergunta pra mim assim, pô, mas você vai me dar 100% de segurança? Não. Pô, não. Mas eu vou te dar outras coisas. Eu vou te dar consciência situacional. Eu vou falar sempre a verdade pra você. Eu vou montar um processo que seja forte o suficiente para te proteger o máximo possível de todos os seus riscos e do ambiente. Agora, eu não vou te prometer 100% de segurança, porque isso é mentira.
Até porque, aquilo que você falou, o ecossistema ele tá tão complexo, são tantas variáveis, tantas análises que você tem que fazer, que fica difícil. Bem Você difícil. nunca sabe quem tá do seu lado. Exatamente. Você nunca sabe. Exatamente. Irmão, a gente já tá caminhando. Eu acho que, porra, foi obrigado pra caramba você ter topado fazer essa aula pra esses caras. Entendeu? Uma horinha sua aqui eu tenho certeza que vai ajudar a mudar, né? A gente já passou de uma hora que a gente tá junto, mas antes eu queria fazer um bate-bola com você de uma série de coisas que eu acho importante. Primeiro é o seguinte, baseado em toda a sua experiência, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Principalmente, você sabia que poderia custar vidas. Que aí eu acho que é o risco maior. Quando você é empresário, quando você é um CEO, você toma uma decisão que pode custar dinheiro, mas dinheiro vai, volta, tal, mas custar vida é foda. Você lembra na sua cabeça alguma decisão que você tomou que você falou assim, que deu certo e, porra, se desse errado ia custar vida? Eu vou falar o conceito dela, tá? Tá bom. Foi quando eu tive que decidir, escolher o que menos daria problema. As duas situações ou as duas possibilidades de solução me trariam problemas. Ok? Ou seja, não tinha coisa boa, tinha que ter menos ruim. E eu tive que decidir pela menos ruim. Pela menos ruim. Essa foi... E aí, isso é uma decisão que chega até no nível de moral e ética seu. De você chegar e falar assim, cara, Irmão, eu vou ter que ir por esse caminho aqui. Posso trazer para o mundo empresarial? Às vezes, quando eu, meu time, quem quer que seja, entra pro grupo lá Optimize, entra dentro de uma empresa, tá até ali na tela, porra. Para consertar uma empresa, às vezes eu tenho que escolher o menos ruim. Eu demito 10 ou eu demito 1000? Pois é. Eu preciso demitir 10 para a empresa não fechar? Eu preciso demitir 20, 30. Na guerra, você não vai ganhar. Para ganhar a guerra, você vai perder algumas batalhas, vai ter que ter óbitos. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que concordo também. Você sabe o seguinte, não tinha situação boa, né? Não tinha situação tinha boa. a menos ruim, você tem que tomar menos ruim. Exatamente. E não tem outra opção. Não tinha outra opção. Não tem outra opção. Eu acho isso no mundo real é isso mesmo. Muitas das vezes, você como dono do seu negócio, não vai ter uma escolha perfeita. Não vai ter. Você vai ter que tomar menos ruim. Porra, Lázaro, mas cadê a competência de 30 e tantos anos? É para tomar menos ruim. É pra isso, exatamente. A menos ruim. Porque a perfeita não existe mais. Isso. A perfeita já foi. E cada vez mais ela vai desaparecer. Cara, o que separa um líder de elite na sua cabeça, comparado com tudo que você viveu, com um cara que somente ocupa o cargo? Cargo é função, né? E líder você não é elencado a um líder. As pessoas te reconhecem como líder. E para mim o que separa é como ele pensa sob pressão e como ele mantém o grupo dele unido. No calor do combate. Quando tá tudo dando errado, as pessoas olham para você? Deveriam. Deveriam. Mas se não olharem, você só ocupa o cargo. Deveriam. Se você é um bom líder, é na hora da merda que se você der um passo à frente, o cara tem que dar contigo. Se ninguém der o passo à frente, você der sozinho, você não foi um bom líder. E deixa eu falar o seguinte. Sob pressão, intuição ou protocolo e metodologia? Protocolo e metodologia. Não tenho dúvida nenhuma disso. Também não. Nenhuma. Intuição, ela pode ser boa em coisas que não tem grande risco. O grande risco, meu irmão, é matemática. É protocolo, é metodologia. Você me desculpa. Não vai no coração, não. E é erro do empresário, sabe? Vou seguir minha intuição, meu coração. Caralho, o negócio é muito importante para você seguir. Vai no protocolo, na metodologia, que segue naquela linha. Às vezes não é acertar, errar menos. Sim, exatamente. No protocolo, na metodologia... Ele vai te dizer isso. Ele vai te dizer, se você vai errar menos, tá bom. Entendeu? Intuição é all-in, tudo ou nada. Funciona para algumas pessoas, já funcionou na vida, tem um monte de exceção. Mas, porra, eu sou 100% disso aí também. Você vai falar o seguinte, qual é o maior erro de um comandante de operações especiais, como você já foi, quando ele está sob risco? Qual o maior erro que ele pode cometer? Ele está sob risco. Ele tem que cometer um erro. Decidir sem consciência situacional. E a consciência situacional não é só o entendimento do que está acontecendo. É não projetar aquilo que eu falei aqui, além da consequência, o reflexo e o impacto da decisão dele. Porque
sob alto risco, ele precisa sair daquela situação, mas a missão dele não acabou. E pode ser que ele escolha um caminho que ele esteja indo para uma armadilha muito pior. No mundo empresarial, a resposta dele que eu trago para mim é não tomar uma decisão sem análise profunda. É isso. Baseado só na sua experiência. É isso. A experiência que ajuda. A experiência para mim é fundamental, mais até do que a sabedoria. Sim. Só que você tem que fazer análise caso a caso. Isso. Você tem que ter análise de risco. Você tem que ter análise de cada caso. O que você fez no passado pode ser referência, mas não pode ser guia. Não, meu amigo, tudo que você construiu te trouxe até aqui, mas não quer dizer que vai te levar para o futuro. Sim, é o seu alicerce. Isso. Mas tu tem que construir parede e teto. Então, o mundo real é o cara tomar uma decisão baseado na intuição e na experiência e nunca fazer uma análise profunda. Cara, qualquer coisa de risco extremo tem que ter uma análise profunda. Não pode, isso não, é uma regra que não pode fazer. Posso falar um negócio? Que eu já errei nisso, de vez em quando ainda erro. Porque a soberba pega. Fala, velho, faz isso aí que dá certo. Já cansei de fazer isso, velho. Aí depois eu falo, puta que me pariu, eu não aprendo, velho. Aí eu perco a porra do dinheiro lá, eu perco a porra da decisão, eu falo, cara, mas eu já errei nessa merda. É que o ego da soberba, o negócio, o bicho da soberba, o bicho do ego e o bicho de achar que a gente já fez isso muitas vezes. E porque a gente fez muitas vezes, dessa vez a gente não erra novamente, a gente esquece de fazer análise profunda. Para você que está aí, independente de qualquer coisa, se for simples, para pensar, faz uma análise. Se precisar, pede ajuda. Sim. Porque senão a gente erra. E tem que ter alguém para te fazer pensar e olhar para você e falar, você tem certeza daquilo que você está fazendo? E se você não tiver a resposta com a pergunta, qualquer pergunta que ele fizer, para e pensa. O que diferencia uma estratégia da imprudência? Isso que a gente acabou de falar. Exato, concordo. A imprudência é você fazer baseado naquilo que você viveu. Isso. E o ego te cega, porque o que você viveu deu certo. Você sabe, o meu primeiro tropeção mesmo empresarial, eu tinha 47 anos. Eu demorei pra caralho, eu só acertava. E aí, porra, isso fez um ego danado, rapaz. Eu me achava o máximo. Mas foi por causa disso que teve o tropeção. Então. Foi por imprudência. Entendeu? Um pouco de ganância. Um pouco de ganância com imprudência. Entendeu? Aí eu tomei um tropeção danado. Você tá falando de vieses, né? Cara. No final, ele leva você pro erro, né? Meu amigo, puta bate-bola, você vai ter que dar aula pra esses caras. Primeiro, vou te dar um presente. Valeu. Se você gosta de básico bem feito. Obrigado. Nosso patrocinador Minimal. Camisetinha básica de fio egípcio. Ó, essa camisa aqui é da Minimal. Olha, camisa social. Uma amarrota. Entendeu? E além do mais, ainda, ó, até uma camisa social que parece pra quem tá comendo muita rúcula. Muito brócolis. Tem muito brócolis, ajuda. Entendeu? Eu gosto muito. Uso muito essa marca da Minimal, muito mesmo. E é a cor que eu mais gosto, que é o preto. E é normal por causa das forças especiais. 90% das vezes eu tô de preto, branco ou cinza. Azul raramente, mas tudo bem. Dá um recado para esses caras. Qual que é o conselho final que você pode dar depois desse bate-papo? E que você vai falar mais na aula que você vai dar para o clube de membros. Meu amigo, quer assistir essa aula? Entra logo para o clube de membros. Acho que o conselho final é só tome decisão se você conseguir ter consciência situacional e, principalmente, ter a certeza que as consequências, reflexos e impactos da sua decisão estão sob o seu controle. É isso aí. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Muito bem-vindo. Galera do Padrinho, espero que vocês tenham gostado do episódio. Mudamos um pouco o roteiro, não falamos só de liderança empresarial, mas é porque esse conceito do sucesso, ele passa por determinação, resiliência, mente forte. E mente forte não é só você fazer terapia, não, meu irmão. Ela constrói durante uma vida. Não é fazer 3 horas com terapeuta lá no divã que vai resolver. Não é fazer o curso do fulano, ficar lá rezando que vai resolver sua mente, não. Isso se constrói com muito suor, muita lágrima. A gente falou um pouco disso. Eu sou um defensor do treinamento, eu sou um defensor da persistência, eu sou um defensor da determinação e da obsessão. A obsessão vence o talento. Sempre, na minha opinião. Vou falar uma última coisa, já que você falou disso. A resposta da última... Vou dar um spoiler para quem quer fazer o curso comigo. A resposta da última pergunta
do teste teórico, doutrinário, do curso de comandos, pelo menos do ano que eu fiz, que era uma decriptografia de uma mensagem toda criptografada, era: comandos é uma questão de obsessão. É isso aí. Porque é mentalidade. A turma do mimimi acha que obsessão é doença, ou é espiritual. E obcecado é patologia, obsessão é patologia, é espiritual. O cu, entendeu? Você que não é obcecado não, para ver se você vai ter sorte na vida. Exatamente. Até a próxima.